Oi, Samara. Eu vou fazer a live por aqui hoje. Não vou deixar gravada, mas vou fazer por aqui. Criar coragem de voltar a gravar as lives. Oi, Paulo. Quanto tempo? Vou fazer a lição 7h30, tá? Oi, Evandro. Vou gravar a lição 7h30 hoje de um curso em milagres para deixar salvo, tá? Já vou começar para não demorar. Eu não estou sujeito a outras leis senão a de Deus. A lição de hoje é bem simples. Para quem nunca acompanhou as lições, tem gravado, tá? No meu Insta, as outras lições. Não tem como fazer essa lição sem ler algumas coisas que são muito importantes. Não gosto de ler, mas tem coisa que não tem como, né? Pera aí, deixa eu mandar para minhas... Deixa eu mandar a live para... Oi, Elaine, quanto tempo, hein, minha filha? Esqueceu de mim mesmo. Oi, Genivaldo. Vou fazer a lição aqui, tá? Quem que é esse ser mandando solicitação? Oi, Verônica. Vou fazer a lição aqui, tá? Se vocês puderem ficar rapidinho. Ah, achei que era uma outra pessoa que apertou. Você quer aparecer na live? Pode te aceitar? Vamos fazer então a lição? A lição 7.6 é uma das lições mais bonitas que eu já vi. Todas quase eu falo isso, mas essa cada vez começa a ficar mais claro o propósito das lições, tá? Então, a lição de hoje fala assim: eu não estou sujeito a outras leis senão a de Deus. Ele fala assim que a gente provavelmente já se observou quantas coisas a gente parece achar que tá a nossa salvação. Às vezes a gente coloca a salvação nossa num casamento, no trabalho, em tantas coisas no externo. Então, as leis que ele fala é isso. A gente está o tempo todo acreditando que a nossa salvação está no externo e não na onde está de verdade. Oi, Rê, tudo bem, Renata? E isso é muito claro, a gente está o tempo todo buscando a nossa salvação no externo, aonde a gente não vai encontrar jamais. E a nossa salvação que a gente está falando aqui é a salvação mental. A gente não está falando aqui de salvação depois que a gente morrer, a gente está falando... que usa esses termos por ser uma linguagem bem antiga, mas aqui a gente está falando sobre salvação da nossa mente, a correção da nossa mente, tá? Então, todas as vezes que eu falar salvação, é aqui e agora, não tem nada a ver com questão religiosa, tá? É sobre a nossa mente. Então, a gente tem a tendência, sim, a estar o tempo todo procurando nossa salvação no externo, e lá a gente não vai encontrar. Não adianta a gente continuar procurando, tá? E tô convidando aqui a coisa. A gente vai continuar procurar e não vai achar. Às vezes a gente acha que nossa salvação, a gente só vai continuar salvo. Oi, Gi, se a gente continuar casada, se a gente ter filho. E não tem nada a ver. Nada a ver. Ela fala muito o quanto isso frustra a gente, da gente ficar procurando no externo o que tá dentro de nós, tá? Ele fala assim, para hoje, a ideia do dia de hoje da lição é muito simples, né? Que a gente procura nos lugares que não tem nada pra gente. A gente acha que a nossa salvação, que a nossa paz mental está lá e não está lá. Aí ele fala, não procure em nenhum lugar fora de você. A nossa paz mental, a nossa salvação está dentro de nós e não fora, tá? Todas as vezes que a gente procurar a nossa salvação, nossa correção mental no externo, a gente vai se frustrar muito. Porque as pessoas, assim como nós, vai frustrar a gente. Não vai ser sempre do jeito que a gente quer.
Oi, Vivi. Tá? Então, isso faz parte. Realmente a gente pensa que está só porque a gente acha que a gente é só o nosso externo, é só o nosso físico. Mas isso não é verdade, né? A gente ensinaram pra gente que se a gente proteger o nosso corpo, a gente vai ser salvo. Que isso é o mais importante, é a gente tomar uma vacina, é a gente tomar um remédio, não que isso não seja importante, gente. Mas ensinaram errado pra gente, ensinaram que a gente tem que começar pelo externo. E não, toda a nossa cura está dentro. O externo é para amenizar. Se uma doença surge no meu corpo, é porque ela quer me mostrar que eu estou judiando de mim. Oi, Gi, muito obrigada. Deus abençoe, tá? Muito obrigada mesmo. Pede pro Espírito Santo te guiar para um caminho de felicidade. Ele tá aí, dentro de você, viu? E o que acontece? Ensinaram pra gente que dentro de nós é o último lugar. E é o último lugar que a gente procura. Então, ele fala, até anotei, que a gente... Vou ler aqui pra não perder, peraí, gente. Eu gosto de ser bem rápida, porque às vezes alguém que tá assistindo nunca viu as lições, tá? O corpo só sofre o que a mente deixou de ver. Então, tudo que a gente não resolve dentro de nós, oi André, a gente imprime no corpo. Você quer ver uma coisa muito simples em perceber? É a alergia. Todas as vezes que a gente tem conflito e não olha para aquele conflito, o corpo mostra através de uma alergia. Às vezes uma simples coceira na pele, alguma coisa ali para mostrar que dentro de você tem algo de errado. Então, quando ele fala leis aqui, é sobre essas leis, né? Que a gente está procurando no externo o que nós não vamos encontrar. Nossa felicidade não está fora de nós, nossa felicidade está dentro. Assim como toda a medicação que a gente precisa, né? Então, a gente precisa olhar pra gente, né? Dessa forma. Deixa eu ver mais alguma coisa importante aqui. Ele fala aqui sobre religiões, mas não vou entrar muito nisso, mas ele fala assim, muitas religiões têm sido baseadas nisso. Não pretendem salvar, mas condenar em nome do céu. Ou seja, tá o tempo todo condenando a gente, voltando à ideia de que não estamos falando de depois, né? Depois dessa vida, estamos falando dessa. Está o tempo todo condenando e não ajudando as pessoas a melhorarem, né? Lógico, gente, não são todas. As igrejas estão mudando muito hoje. Nem vou entrar muito nesse fato, porque cada um tem sua opinião, tá? Aí ele fala que se a gente afastar todas as nossas crenças que a gente tem de que a nossa cura está fora de nós, a gente vai mudar totalmente, vai corrigir a nossa mente. Se a gente começar a olhar para dentro, né? E aí ele fala assim, no dia de hoje, ouve aquele que te diz e reconhece quão tolas são as leis, que no teu pensamento sustentava o mundo que pensava ver. Então escuta mais, ele te dirá mais sobre o amor que o teu pai tem por ti. Ele fala aqui do amor que Deus tem por nós. Que se a gente entendesse Oi Maria, se a gente entendesse esse amor que ele tem por nós, a gente não estaria passando pelas coisas que a gente passa. Oi Dali, se a gente entendesse esse amor que ele tem por nós, que a gente fica esperando para a eternidade, a gente fica esperando a graça de Deus quando a gente morrer. E como seria ter essa graça em vida, né? Ele falou muito sobre isso, né? Como seria você corrigir sua mente para você ter essa graça em vida e você acreditar que você é meu filho e eu jamais te castigaria, porque você é meu filho. Você castigaria um filho seu? Por que você acha que Deus castigaria você? Ontem mesmo eu gravei um vídeo falando sobre a questão das limitações, né? Eu falei, se eu entendo que Deus é meu pai, por que eu ainda tenho muitas limitações? Por que ainda eu sofro por tanta coisa? E aí, né, a questão, porque você acredita
que isso é possível, porque eu acredito que Deus vai me penalizar. Então, quando eu começo a corrigir a minha mente, começo a entender que isso não é possível. Deus não vai me castigar. Deus é meu pai, ele jamais vai fazer isso com o filho dele. E a gente tá falando aqui e agora. Não, tipo assim, porque às vezes você pode interpretar que a gente tá falando aqui sobre depois que eu morrer. Não estou falando disso. Estou falando da nossa paz mental, da nossa cura mental. O que mais adoece pessoas hoje é o mental, a bagunça emocional, né? Tanta crença que a gente carrega é o que mais, né? Então, sem levar pro lado religioso, que não é minha ideia aqui, mas entendendo sim, né, por eu acreditar que existe algo maior dentro de mim, que pode me guiar para um caminho de felicidade, e eu escolho um caminho do ego, que é o caminho lá do sombra que a gente fala, vai me levar para o sofrimento. Então eu tenho uma escolha aí. Ah, Maria, a gente pode te ajudar a arrumar um emprego. O que você quer? Vamos arrumar um emprego, Maria? A gente pode procurar um emprego para você. O que você pode fazer para criar mais dinheiro? Pede pro Espírito Santo te guiar. Não fique vibrando na escassez pedindo ajuda, não. Vai procurar fazer mais, tá? Pede pro Espírito Santo te guiar. Ficar pedindo é muito vibrar na escassez. Deus não quer isso pra você. Você é filha de Deus que tem todas as coisas do mundo pra te dar. Mas você tem que querer. E ficar pedindo não é legal, tá? Vai te colocar mais em depressão ainda. Tá? Busque, você é filha de Deus e você pode sair da onde você está agora nesse momento, mas procura escolher. E se você continuar pedindo, você vai receber, né, a ajuda, mas você não vai melhorar em nada. Você está aqui para ser muito mais que isso do que pedir ajuda para alguém, tá? Financeira. Não tô te julgando, mas eu quero te ensinar a ir para um caminho. Você precisa trilhar um outro caminho que não seja esse. E o Espírito Santo tá aí para te orientar, tá? Vai vencer essa depressão, mas tem que querer. Então ele fala aqui pra gente... Até perdi o foco aqui. Ele fala aqui pra gente entender que a gente é filho de Deus, a extensão de Deus, que tem muita coisa pra gente, do que vibrar na escassez, como a Maria tá vibrando na escassez, que ela vai sair, eu acredito nisso. Tudo é mental, Maria. Tudo que eu penso, eu crio. O que você tem pensado que tem criado essas crenças? Eu acabei de falar, porque eu falei pro Espírito Santo, por que eu tenho tanta limitação? Por que eu tenho tanta questão que eu preciso melhorar? Financeira, relacionamento. Porque eu ainda acredito na crença de um mundo que não é o mundo que Deus me prometeu, tá? E aí fala pra gente falar no dia de hoje, eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Aí ele fala pra gente falar a cada 20, 30 minutos no dia, eu coloquei no meu despertador, eu não estou sujeito às outras leis, senão a de Deus. Aqui, gente, a gente tá falando de lei, não vai achar que você tem que sair cantando pneu, não. A gente tá falando aqui de leis de Deus, de amor. Deus é amor, que Deus não é limitação, que eu tenho que entender que não é o externo que vai me salvar, e sim o interno. Me salvar de mim mesma, tá? Não é salvar de outro, porque o seu maior inimigo é sua própria mente. Ela pode ser o seu maior ajudador ou o seu maior inimigo, é uma escolha, tá? E tudo acontece na mente antes de ir pra matéria. Tudo que você vive hoje, bom ou ruim, começou na mente, tá? Então é isso que ele quer mostrar hoje. E ele fala que quando a gente entende isso, é quando a gente começa a reconhecer que a gente realmente é filha de Deus, tá? E começa a enxergar um mundo totalmente diferente. Tipo a lição de ontem, que falava que ontem era um dia de celebração, porque era o dia que você realmente ia se lembrar que a luz veio. Veio não, que você acessou essa luz, né? Porque a luz já mora dentro de você, né? Oi, Paty. Então, é sobre isso. É sobre você entender que você é filha de Deus. Você é filho de Deus e Deus jamais vai te castigar. Então, todas as coisas que você está vivendo hoje não foi permissão dele. Foi escolha sua. Livre-arbítrio. Quando eu entendi que o meu livre-arbítrio só me levou para coisas ruins, eu comecei a entender ainda mais a minha responsabilidade, o quanto eu sou responsável pelas coisas que eu vivo hoje. Tudo que eu não tenho, não foi Deus que não me deu, fui eu que escolhi um outro caminho. Eu que fiz escolhas
em relação ao meu ego. A gente está o tempo todo escolhendo através do ego, escolhendo através do nosso inimigo interior, que é nosso próprio ego, a nossa personalidade, tá? O Espírito Santo é um caminho de felicidade, mas você tem que entregar a nossa mente aqui. Aqui eu tô falando só sobre mente, tá? Não tenta levar pro lado de espiritualidade, que não é meu forte. De religião, desculpa. Tá? Então hoje você vai falar, anota aí, quando eu salvar a live, eu vou deixar escrito em cima, que você vai dar esse comando aí durante o dia, todas as vezes que você lembrar, anota no papelzinho. Não quero entender muito essa frase não, tá? Eu não estou sujeito a outras leis senão a de Deus. Eu não estou sujeito a outras leis senão a de Deus. E dá esse comando aí durante o dia, tá bom? Eu desejo do fundo do meu coração que você, como a Maria, encontre o Espírito Santo, tenha um encontro aí e entenda que você é filho de Deus, que não pode ter limitações. Enquanto eu estiver como eu percebi ontem as minhas limitações, tem alguma coisa de errado comigo. Eu não estou reconhecendo realmente quem eu sou. Então as lições de um curso de milagres é para realmente lembrar quem você é, que você é filho de Deus. E todas as coisas no mundo, prosperidade você tem direito. Mas você não pode ficar preocupado com uma conta ali, outra conta. Você tem que entregar. Porque o que ele tem para te dar é muito maior do que você pode imaginar. Você nunca sequer imaginou. Porque a gente tá tão presa no ego de manter um relacionamento, de encontrar um relacionamento, de não faltar o que comer e não entende a grandiosidade que Deus tem para você a partir do momento que você entrega para Ele. Entregar mesmo, não é entregar que não, ó, com medo de Deus tirar um relacionamento, com medo de Deus tirar uma amizade. Não é sobre isso que a gente tá falando aqui. Quando você entrega a sua mente, aqui a gente tá falando de mente, psicologia, terapia, mente. Quando eu entrego a minha mente para algo maior, Espírito Santo, eu superior, sabedoria que existe divina, o que você quiser chamar, de acordo com a sua crença. Quando você entrega, você realmente vai viver os melhores dias da sua vida, porque você entregou. Você entendeu que todas aquelas crenças que você acreditou até hoje não faz parte de você. Aquilo é uma ilusão, uma mentira do seu ego, de acordo com todos os rótulos que ensinaram pra gente, de todas as historinhas que contaram pra gente, tá? Eu vim aqui do nada gravar essa live pra ficar gravada, porque eu tô gravando em off pra postar. Mas hoje eu falei, não, vou entrar lá, criar coragem. Porque fica toda aquela questão, né? Será que eu entro? Será que eu não entro? Eu falei, não vou avisar ninguém, vou entrar. Então é isso, gente. Se lembra de uma coisa, se você está passando por limitações, assim como eu percebi ontem, algo tem de errado. Oi, Jor. Diego, tem algo muito errado. Sandra, se eu estou passando por limitações, independente da área financeira, é porque tem algo de errado. Eu estou acreditando no mundo que eu vejo. E o mundo que eu vejo é de acordo com o meu ego. Quando eu entendo que eu sou filha de Deus, que Deus é amor e Ele é pai de tudo, dono de tudo, eu começo a enxergar o mundo com outra cor. Um mundo que talvez eu nunca imaginei existir. Mas que eu tenho medo de enxergar porque eu tenho medo de faltar algo pra mim, porque eu tenho medo do que Ele tem pra mim. Eu tenho medo de passar fome, por exemplo, porque eu tenho medo de entregar pra Ele. Sendo que o que Ele tem pra mim, pra você é muito maior, mas eu tenho medo de entregar minha mente, porque eu tenho medo de passar fome. É mais ou menos esses pensamentos que vêm, tá? Então, dá o comando no dia de hoje, eu não estou sujeito a outras leis senão a de Deus, ou seja, eu não estou sujeito a entender que é um remédio que vai me curar. Não. Ele vai ajudar seus sintomas, mas você tem que olhar pra dentro. Quem aqui assistiu a série Uma Nova Mulher fala muito sobre isso. A moça se curou de um câncer, se curou realmente, o câncer desapareceu. Quando ela experimentou a dor que ela sentia em relação à morte do pai novamente, que veio à tona outras notícias, outras descobertas, ela adoeceu novamente. Então, o que adoece são as nossas emoções. Então, é preciso olhar para as nossas emoções. São elas que nos adoecem, tá bom? Eu desejo que o Espírito Santo te guie para um caminho de felicidade, que é só esse que Ele tem para você. A única meta que Deus tem para mim e para você é felicidade. E aqui, ó, porque às vezes a gente procura tantas outras coisas e sendo que a gente não está feliz dentro de nós. Tá? Então é o que eu desejo para você, uma correção mental, assim como eu estou buscando todos os dias fazendo as lições. Tá bom? Obrigado!